O meu nome é Laura Gomes Pereira, eu tenho 22 anos, nasci no dia 23 de julho de 1998, em Porto Alegre. O meu pai se chama Paulo Roberto Carneiro Pereira, a minha mãe, Débora Candeia Gomes. Os dois, eles são da cidade de Rio Grande e eles vieram bem jovens aqui para Porto Alegre. Eu já nasci aqui. E eu passei a minha infância inteira aqui em Porto Alegre. Estudei primeiro no Colégio Maria Imaculada, ali na Avenida Padre Cacique. E depois eu estudei no Colégio Leonardo da Vinci Beta, na Avenida Icaraí. Na verdade, desde pequena eu assisti os programas de nascimento com a minha mãe, e daí isso criou, assim, uma vontade de... Eu sempre dizia, desde pequenininha, que eu queria tirar a nenê da barriga, assim, foi sempre uma vontade muito grande em mim. E depois esse sonho foi se concretizando e também ele foi se transformando, que eu percebi que a medicina ela não era só resumida a tirar nenês da barriga, que ela tinha muitas áreas. E no segundo ano, eu lembro que foi um impasse para mim, que eu descobri que o vestibular era... Já sabia, mas acho que foi um impacto de descobrir a concorrência do vestibular. Então, eu comecei a repensar se era isso mesmo que eu queria. Mas uma amiga da minha irmã me levou para conhecer o Hospital de Clínicas de Porto Alegre. E foi ali que eu percebi que era realmente o que eu queria, que era aquilo que eu queria fazer e que valia a pena passar pelo vestibular, passar pelo processo. E foi quando eu decidi mesmo a encarar o vestibular, encarar os estudos e começar essa trajetória. Não, eu fiz 4 anos de cursinho, foi uma trajetória bem longa, mas porque eu sempre decidi prezar pela minha saúde, fazer tudo no meu tempo, foram uns 4 anos muito bons, eu nunca tive nenhum problema, assim, sabe? Então, foi uma caminhada bonita, eu tenho bastante orgulho, assim, de ter feito tudo com bastante calma. Durante o vestibular, eu passei em algumas outras universidades, como a Unicinos, a Fevale, a Universidade de Caxias, a UBRA, mas eu queria muito ficar em Porto Alegre com a minha família mora aqui, eu queria ficar aqui, então eu demorei um pouco mais por isso também, e eu ingressei na PUC no ano de 2020, fiz o vestibular de 2019, fui aprovada nele, e comecei meus estudos no ano de 2020, na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. A gente teve, no início de 2020, 10 dias de aula presenciais e foram muito intensos, assim, a gente conheceu muitos lugares, conheceu os colegas, e é como eu disse, eu fiz 4 anos de cursinho, então é uma expectativa que tu vai criando durante todo esse tempo, então foi muito legal, esses 10 dias foram muito bem aproveitados, conhecer os professores, conhecer a universidade, e daí no final de semana em que começaram os rumores que as coisas iam começar a fechar, as universidades aqui de Porto Alegre já tinham dito que não iam começar a semana, que as aulas já estavam suspensas, e a PUC ainda teve, na segunda-feira, a gente ainda teve aula pela manhã, a gente foi até lá, a gente chegou lá, já nos dividiram em 2 turmas, a gente era para ser só uma, nos dividiram para ter aulas separadas, e a gente teve essas aulas pela manhã, e no final da manhã nos disseram, as aulas estão suspensas, podem ir para casa. Eu lembro até deles terem dado uma data. Estão suspensas até tal dia, acho que era abril. E daí a gente chegou em casa e ainda o Ministério da Educação não tinha permitido que o curso de medicina tivesse aulas EAD. Então, acho que a gente ficou uns 2 dias como se tivesse de férias, assim, porque não podia ter aula. E daí depois foi permitido e as aulas começaram. A universidade não parou em nenhum momento. Então, esse processo foi muita informação, assim, tanto para os professores quanto para os alunos, a gente não sabia direito mexer no Moodle também, e para hoje, criar um link no Meet ou criar uma sala no Zoom já está no nosso cotidiano, mas lá ninguém tinha ideia de nada, de mexer nessas ferramentas, elas não eram tão disseminadas assim, então foi bem confuso esse início de semestre, mas foi todo mundo se adaptando, os professores começaram a pegar a manha de dar aula por essas ferramentas, e daí foi isso, a gente não teve nenhuma aula prática no primeiro semestre,
porque a gente ninguém sabia muito bem se era seguro, se era prudente fazer, então a gente não teve nenhuma aula prática, foi tudo online. E no segundo semestre já estava tudo mais organizado, mas esse processo de transição, assim, foi bem difícil. E era isso, porque a gente tinha uma expectativa no início de que ia durar um tempo, que aquilo não ia ser definitivo. E daí a gente, daqui a pouco volta, e quando a gente viu, passou o semestre, e daí já tinham anunciado que o segundo semestre seria assim também, então foi uma coisa de doses homeopáticas, assim. Bom, as plataformas no primeiro semestre foram muito variadas. Tinha professores que usavam o Google Meet, tinha professores que usavam o Teams, professores que usavam o Zoom, alguns usavam o PowerPoint narrado, então foi bem diversificado no primeiro semestre. E no primeiro semestre, acho que foi quando estava tudo se adaptando, é que a gente teve essas maiores dificuldades, em que os professores eles demoravam muito tempo. Quando via, tinha passado 2 horas. E isso é cansativo. Eles estão falando, não percebem, mas pra gente, a nossa cabeça já está em outro mundo. E na internet é tudo muito fácil. Tu tá assistindo aqui, tu abre uma aba, tu já tá no Facebook, já tá no Instagram. Então, a nossa distração, ela fica muito maior. Então, as aulas eram assim, elas eram gravadas e depois disponibilizadas no Moodle, ou seja, tu podia assistir depois, se tu não pudesse assistir na hora. E depois do segundo semestre, a maioria das aulas passou a ser assíncrona. Então, eles gravavam e disponibilizavam. Isso facilitou um pouco, porque daí eles tinham um controle de tempo. Vai ser 1 hora, tá ali o vídeo. Então, isso facilitou. E, normalmente, e agora nesse último semestre que eu tô tendo, a gente tem as aulas assíncronas, assiste, e agora a gente tá tendo um período síncrono para dúvidas, em que a gente pode conversar com o professor, e eu acho que fica muito bom, assim, porque daí tu consegue ver a aula, ela não fica cansativa, tu vai parando, vai vendo no teu ritmo, e depois tu consegue ter esse contato com o professor de tirar dúvidas e esclarecer tudo que tu tem. Então, acho que as coisas foram se modificando, né? Cada semestre foi melhorando uma coisinha que no outro não tinha ficado tão bom. Era bem cansativo, até porque a carga horária no primeiro e no segundo semestre, elas eram bem exaustivas, assim, a gente tinha muitas aulas, então era cansativo, mas eu particularmente, porque acho que é muito particular, eu vi muitas pessoas que passaram muita dificuldade para se adaptar a esse estudo IAD, para ter essa vontade de ver as aulas, né? Tu ter que abrir o link para assistir a aula no horário que tu planejou. É difícil essa autonomia para muita gente. Eu consegui me adaptar bem, mas a maioria das pessoas eu vejo que tiveram bastante dificuldade com isso. Mas eu, particularmente, não me sentia tão cansada. No final do semestre, sim, bastante, mas não era uma coisa que eu vi que me afetava a minha saúde mental, ou que eu estava muito exausta. Era uma coisa cansativa, e que tu vai vendo no final do semestre, vai ficando mais cansativo ainda, que tu não quer mais abrir o computador, não quer mais olhar para aquela tela, não, tu quer ter a interação com o professor, tu quer ter a interação com teus colegas, então vai ficando meio exaustivo, assim, mas não é uma exaustão, para mim, que prejudicou a minha saúde mental ou em algum sentido, eu consegui lidar bem. Mas eu sei que é uma coisa bem particular, porque eu vi muitos colegas que tiveram bastante dificuldade, que ainda tem, e que é bem complicado. Uma lógica totalmente diferente da aula presencial, que tu vai e tu assiste o professor falar durante aquela 1 hora e meia, do que tu tá em casa sozinho, e daí tu para, tu volta, e é isso, tu tem que ter aquela motivação inicial para começar a aula, porque se tu tá na universidade, tu tem que ir lá e tu tem que assistir presença e pronto. Mas quando tu tá sozinho, quando isso depende de ti, tu tem que ter uma força de vontade a mais, assim. Então, é bem complicado, assim, bem exaustivo. Tem uma hora que já tá saturado disso tudo. Na verdade, nesses 10 dias, eu consegui fazer um grupo, assim, bem mais próximo de amigas, o que facilitou muito, porque a gente conseguia se falar todo dia e conseguia falar sobre a universidade, mesmo não tendo as aulas síncronas, a gente se falava todo dia, a gente ainda se fala. Então, isso ajudou bastante, porque eu conheço pessoas que não conseguiram fazer, ainda mais na PUC, que tem muita gente que entra depois que começa o semestre. Então, essas pessoas, elas nem tiveram esses 10 dias iniciais e que não conhecem os colegas ainda.
Então, mas eu tive esse grupo que é muito bom. E também nas aulas práticas, depois a gente teve algumas, a gente conseguiu conhecer bem mais os colegas. Era tudo por grupo, né? Mas a gente conseguia ter essa interação de aula, assim, então foi bem bom. E a gente não teve muita interação em aula mesmo, porque as aulas síncronas, elas não são muitas. Então, em aula, a gente não teve muito. E como turma, como um todo, assim, também a gente ainda não teve um momento, a gente não faz ligações pela internet, a gente não faz nada assim, é mais por grupos mesmo. Acho que cada um começou a fazer seus grupos e se mantém neles, assim. Na verdade, no grupo de amigas que eu tenho, duas não são aqui de Porto Alegre, então no primeiro semestre elas voltaram para casa, uma ainda continua, ela vem só para quando a gente tem aulas práticas, e a outra já voltou aqui para Porto Alegre e já está aqui. Mas acho que tem muita gente que continua morando fora, até porque as aulas presenciais elas não são obrigatórias. Então, quem quer ficar em casa pode ficar e não vai ter prejuízo com isso em relação a faltas ou alguma coisa assim. Então, acho que eu conheço bastantes colegas que ainda estão no interior com a família, em outros estados também, e ainda não retornaram para cá. No primeiro semestre, durante o semestre, a gente não teve nenhuma aula prática. A gente teria aula prática de anatomia, de microbiologia, parasitologia, embriologia e histologia. Essas seriam as aulas práticas que a gente teria. A gente não teve durante o semestre todo, e no período das férias, eles organizaram as turmas, nós somos 100 e dividem em 25, em 4 turmas de 25, e entre essas turmas de 25, dividiram em 3 turmas. Então, para acontecer essas aulas práticas, era um grupo muito pequeno mesmo, e elas ficaram todas no final do semestre. A gente ia uns 3 dias, por umas 2 semanas lá na PUC, e tinha várias dessas aulas. Eles tentaram condensar bem para não ter que ir várias vezes se deslocar até lá. Foi bem corrido, porque era muito conteúdo, era o conteúdo do semestre inteiro, então acho que a gente ainda saiu bem prejudicado, por mais que tenha sido bem feito, a distância era super correta, as janelas abertas, eu me senti segura, eu estava com bastante medo de ir no início, mas eu me senti bem segura, mas mesmo assim é diferente, ficou muita coisa acumulada, assim, a carga horária foi reduzida, então acho que isso a gente ainda não conseguiu recuperar, porque é difícil fazer toda essa programação da gente ter que voltar. Agora tem outra turma já tendo que ter essas aulas, então a gente não conseguiu recuperar muito. E teve pessoas que não foram nessas aulas, porque ainda estavam muito inseguras e era direito delas, elas não precisavam ir. Então acho que a gente ainda está bem prejudicado nesse sentido, assim. Que foi muito reduzida a nossa carga horária, principalmente em anatomia. As outras, a gente conseguia também ter um acompanhamento online, que facilitava bastante. Mas na parte da anatomia, foi bem difícil. Por mais que a gente tivesse aula online, era muito diferente. E lá foi tudo muito rápido. Então, acho que a anatomia foi o que mais ficou prejudicada. E para as aulas, a gente não recebeu nenhum EPI, era tudo por parte do estudante. E no início era só obrigatório o uso da máscara mesmo, não tinha mais nada. E em relação à vacina, a gente ainda não foi vacinado, porque esse semestre que a gente está, ele é muito teórico, então a gente não vai em nenhum campo de atuação, então a gente não tomou a vacina ainda. No segundo semestre, as práticas, elas já foram bem melhores organizadas, porque a gente tinha uma semana de aula, e daí tinha a aula prática, elas tinham um intervalo de 2 semanas, 3 semanas, então não acumulava tanto conteúdo, que deu para ter um proveito muito maior lá com os professores, com o conteúdo, foi bem melhor. E também no segundo semestre, no primeiro semestre, a gente tem uma disciplina que se chama Aproximação à Prática Médica, em que a gente visita cenários que a gente vai atuar durante a graduação. E ela não aconteceu no primeiro semestre, e ela aconteceu só no segundo semestre. E também foi nessas aulas que eles começaram a distribuir os EPIs para a gente usar no hospital. E daí a gente teve essas práticas, elas foram bem mais organizadas no segundo, e nesse último que eu tô agora não tem aulas práticas, porque as disciplinas são teóricas, assim, então a gente ainda não teve nada prático.
A nossa é a próxima turma a ser vacinada. Os estudantes da turma que estão antes da gente já foram vacinados, porque eles têm uma carga horária dentro do hospital bem grande, então eles já foram vacinados. No início, eu tenho uma amiga que está nessas turmas e ela disse que foi bem difícil, assim, lidar com a universidade. Acho que a universidade lidar com a secretaria também, era tudo muito incerto. Mas acabou, quando saiu que poderia ter a vacinação, foi tudo muito organizado. É uma lista que fica disponível nas farmácias, e daí, se tu faz parte dessas turmas, teu nome tá lá, então tu pode ir lá e se vacinar. É uma esperança, né? Uma esperança de quem ficou todo esse tempo preocupado, ansioso com essa doença na nossa volta, assim. Então, quando a gente fala disso, é uma esperança que dá. Eu não vejo a hora da minha vacina. Estou contando os dias, e a minha família, sim, já está toda vacinada. Então, isso também é uma coisa que vai dando esperança, né? Porque no início a gente não via muita gente na nossa volta sendo vacinado, agora está chegando tão perto, então acaba dando uma esperança nesse caos em que a gente viveu por esse tempo todo, né? Então, estou bem ansiosa. As áreas de atuação, antes de entrar na faculdade, quando eu fui com essa amiga da minha irmã conhecer alguns locais de atuação, assim, eu me apaixonei pela medicina de família e comunidade, eu achei fantástico, e daí eu pensei, é isso que eu quero fazer. E eu entrei na faculdade e esse interesse cresceu muito, e eu também já gostava muito da medicina de emergência, e esse interesse também cresceu. Então, essas duas áreas, elas continuam só crescendo o interesse. Mas também, cada dia que tu tá na universidade, cada aula que tu assiste, cada experiência que tu vive, é um interesse que cresce, assim. Cada coisa vai acrescentando. Então, ainda estou muito indecisa. Acho que tem muitos anos ainda para viver experiências e decidir. No final, no início desse ano, teve esse formulário que a gente preenchia para se voluntariar, para ajudar nessa parte da telemedicina, contatando os pacientes, e vários se inscreveram. Eu não fui chamada, eu conheço algumas colegas que foram, e daí elas têm um dia na semana em que elas falam com as pessoas, então teve essa oportunidade, mas eu não participei porque não fui chamada. E na parte da vacinação, não chegou até a nossa turma, assim, não teve nada formal que nos convidasse para participar da campanha ou de algum teste, alguma coisa, não chegou até a gente, assim, formalmente. Como funcionou a dinâmica durante a pandemia aqui na minha família? Eu moro com a minha mãe só, então, nesse sentido, foi muito bom, porque cada uma ficava, mesmo as duas estando trabalhando em casa, a gente conseguia se dar super bem, porque cada uma ficava num cômodo, não tinha esse problema de ter que trabalhar no mesmo cômodo. Então, isso foi muito bom. A minha irmã, ela não mora com a gente, mas ela também teve tudo, trabalhou em casa todos os dias. E em relação às compras, no primeiro semestre, a gente não saía. Até no supermercado, a gente pedia que entregavam em casa. Compras também, a gente comprava pouco, não comprava muito online, mas todas as compras que a gente fazia era online. Em relação à comida também, no primeiro semestre a gente não pedia, não tinha muita teleentrega, que a gente não sabia muito bem como funcionava ainda, tinha muito medo. Então a gente também não pedia muita teleentrega, era tudo bem em casa mesmo. E sim, higienizava todas as compras, mesmo quando não ia no supermercado, tudo que chegava passava pelo álcool. Ainda a gente faz isso, a gente não conseguiu abandonar. Então, nesse sentido, e acho que a maior dinâmica na família mesmo foi o meu pai, porque ele não mora aqui em Porto Alegre, ele mora no Paraguai. Então, ele não pôde vir, porque no início o Paraguai não deixava as pessoas entrarem. Quem entrava tinha que ficar de quarentena 15 dias. E como ele tem que trabalhar ao vivo, ele não podia ficar 15 dias de quarentena depois que voltasse daqui, né? E depois eles abriram, acho que no início desse ano, ou um pouquinho no final do ano passado, a gente não achava que tinha necessidade de pegar um avião, ou também de ficar 15 horas na estrada, que é um risco, né? O trânsito é sempre um risco. E daí a gente foi a maior dinâmica, assim, porque ele estava acostumado a vir de 15 em 15 dias, então esse não tinha mais esse contato, a gente preferiu o isolamento, o contato físico, porque a gente continuou se falando por
WhatsApp, enfim. Então, acho que essa foi a maior mudança na dinâmica, assim, porque nos outros sentidos foi bem tranquilo em relação a em casa, porque divido só com a minha mãe mesmo, então isso não interferiu muito nos meus estudos e eu tinha bastante privacidade também, acho que isso em outros para lazer e para outras coisas, acho que isso ajuda bastante, né? É um privilégio. Como eu falei, a minha família ela é toda de Rio Grande, só os meus pais vieram aqui para Porto Alegre, e eu não tenho, eu só tenho uma avó viva e ela tem 91 anos. Ela já tem uma doença renal também, então ela é bem grupo de risco, ela tem que fazer diálise todos os dias. Todos os dias não, desculpa, 2 vezes por semana. Então, a gente não teve muito um contato muito próximo para saber como era esse dia a dia, porque a gente não vive com ela, então era muito, muito diferente. A gente falava com ela pelo computador e isso continuava. Só que isso é uma coisa que a gente já fazia antes, já falava com ela por morar distante, a gente já falava com ela assim. Então não interferiu muito o nosso dia a dia, mas a gente sempre se preocupava, por mais que ela mora com uma tia minha, elas se cuidavam muito, eram muito preocupadas, então isso dava uma certa tranquilidade. E acabou dando tudo bem, ela já se vacinou, não chegou a se contaminar, nem minha tia, acabou dando tudo bem, assim. E eu não. A minha mãe, só eu me preocupava sobre o grupo de risco. A minha mãe, ela é fumante, então isso sempre me deixou um pouco angustiada, assim. Por mais que não seja divulgado, ai, fumantes são um grupo de risco, a gente sabe que é um risco sempre, né? Então é uma coisa que sempre me deixou preocupada, mas nem eu, nem minha irmã, nem minha mãe, nem meu pai, ninguém se contagiou, assim. Na verdade, eu tive muitos amigos que tiveram, mas que ficaram bem. Só tiveram a perda do olfato do paladar mesmo, é o que a maioria me relatou. Eu tive bastante amigo mesmo que teve. Mas não passou disso, assim, de um círculo próximo. Mas uma tia minha que mora no interior, ela mora em Uruguaiana e ela positivou, acho que agora em março ou abril, agora não lembro. E bem na época em que estava tudo muito caótico, o sistema estava muito sobrecarregado, e ela estava bem, só que ela estava com falta de ar e ela precisava de oxigênio. Só que na cidade em que ela estava, não tinha nem oxigênio para tu comprar, nem um leito para tu internar e receber o oxigênio. E ela teve que ser transferida para São Borja, ela é de Uruguaiana, ela teve que ser transferida para São Borja para receber o oxigênio lá. E imagina, é uma coisa simples, né? E ela teve que ter, ela ainda conseguiu ter essa chance de conseguir ser transferida, né? Então, esse é o relato mais próximo, assim, de uma infecção que eu tive, assim, porque os outros ocorreu tudo bem. Na verdade, um hobby que voltou muito depois da quarentena, principalmente agora nas férias, que era quando a gente podia sair, ir para festa, e não tinha mais esses momentos. Eu passei a ler muito, então isso foi um hobby que foi ótimo, assim, eu tô lendo bastante. E é uma coisa que eu sempre gostei de fazer, mas que eu não tinha tempo e não estava lendo muito. Então isso foi bem bom. E fazer, eu não digo que foi um hobby, né? Porque eu não faço isso todo dia, mas coisas que a gente foi fazendo durante a quarentena para se distrair, fazer coisas diferentes. Aqui em casa, cada uma corta o cabelo de uma agora, então isso foi bem bom. Também eu passei a fazer as camisetas todas coloridas, os tie-dye. Também é uma coisa que eu achei super divertido de fazer. Eu pego umas camisetas antigas e faço de vez em quando. Então, acho que. Mas assim, e os estudos, né? Que acho que foi a maior parte do meu tempo foi dedicado assim a eles. Então, foi o que mais me distraiu. E acho que é isso. Eu acho que eu registrei muita coisa no celular, né? Principalmente nas redes sociais, em que a gente compartilha, em que a gente. Eu estava vendo, esses dias apareceu quando eu compartilhei uma postagem de que a gente tinha chegado no marco de 8 mil mortes, e eu, nossa, 8 mil mortes, imagina, né? Então, acho que esse foi um registro bem legal, que eu nem tinha me dado conta que eu estava fazendo, mas que hoje aparece para mim e eu, nossa, olha como eu estava pensando naquela época e olha como a gente está agora, né? Então, acho que foi um registro bem legal. E também eu faço um diário, mas não é todos os dias. Eu escrevi algumas vezes. Nos momentos em que a situação estava mais crítica, assim, que eu me sentia um pouco desamparada, assim, que a gente vê tudo desmoronando, né? Então, nesses momentos, eu escrevia mais, assim, mas não é uma coisa de todo dia, assim. Mudou bastante, assim, principalmente agora no início.
eu entrei nesse mundo da saúde vivendo uma das maiores pandemias que a gente já teve. Então, eu comecei a me informar muito sobre como a saúde funciona, sobre como uma pandemia funciona. Então, acho que isso vai impactar bastante na minha vida profissional como um todo, né? Principalmente nesse senso de coletividade que a gente tem que ter e talvez que se não tivesse a pandemia eu não prestaria tanta atenção, eu não teria me pesquisado tanto e estudado tanto. Então, acho que vai ter um impacto bem grande em como agir em certas situações, assim, entender como as coisas funcionam desde o início, assim. Eu acho que a transformação maior que a pandemia vai trazer para a área da saúde mesmo, acho que é a telemedicina, acho que ela vai ser uma grande ferramenta, acho que a gente tem que explorar ela cada vez mais. Então, acho que é a maior transformação, talvez. E também eu penso um pouco, eu não sei como as coisas funcionavam antes, né, porque eu não tinha muito contato, mas na questão da própria higienização, assim, eu acho que a gente está muito mais acostumados agora a passar o álcool gel, e é uma coisa tão importante, né? Ainda mais se pessoas que estão lidando com a saúde, passar o álcool gel parece pouco, mas é bem importante. Então, acho que isso foi uma coisa boa. E também usar a máscara em certas situações também, acho que é uma coisa que a gente não tinha noção antes, mas que é importante. Então, acho que essas mudanças talvez fiquem, mas não sei, é um relato muito cru de quem ainda não tem esse contato muito intenso com a saúde mesmo, como na prática. Eu acho que a pandemia deixou nítido uma coisa que a gente já sabia, que é a desigualdade que a gente tem tanto no âmbito nacional quanto no âmbito estadual. E sim, eu acho que isso já vinha de antes, não é uma coisa que a pandemia ela só aumentou, né, essa falta de leito, então eu acho que ela aumentou só. E acho que nos fez ver a importância do SUS, que ele faz muito com muito pouco. Por mais que ele tenha os seus defeitos, ele faz muito e ele ajuda nessa desigualdade que é tão grande no nosso país. Então, eu acho que a pandemia nos fez ver isso, assim, que essa superlotação, ela não é de agora, a pandemia aumentou, mas ela não é uma coisa que vem de agora, mas que a gente pode mudar isso, a gente tem que pensar mais no SUS, a gente tem que discutir sobre ele, a gente tem que discutir isso na faculdade, como sociedade, como um todo, para a gente conseguir deixar ele mais eficiente, porque ele tem esse poder, é isso que eu falei, ele faz muito com muito pouco, então a gente tem que investir mais nele, a gente tem que pensar mais sobre ele, então acho que essa é a questão, assim. Eu tava acompanhando muito. A gente estava em casa, assim, nossa, foi aprovado, ficou todo mundo muito feliz. Aí a gente foi ver de noite, a enfermeira sendo vacinada, então deu uma esperança naquele momento, mas eu senti que essa esperança ela desapareceu muito rápido, porque teve toda aquela emoção que foi aprovado e vai começar a chegar e foi tudo lindo, mas aí depois a gente viu que não era bem assim e que as coisas elas estavam muito devagar e que a gente demorou. Agora eu sinto essa esperança de volta, porque eu vejo todo mundo na minha volta se vacinar, mas a gente vê que ainda tá muito devagar e que perde um pouco as esperanças. Não, eu não fiz nenhuma atividade voluntária, não. Eu procurei até, mas eu não achei muita coisa, muita informação de como fazer, de como prosseguir. Isso eu não cheguei a falar, mas eu acho que vai ser um marco para a medicina no quesito em que eu acho que nessa pandemia a gente começou a perceber que não é tudo que um médico fala, ele é uma verdade absoluta, e que também ser médico não é sinônimo de ser pesquisador. Isso eu tenho visto muito assim, então acho que isso vai mudar bastante. Eu tenho visto muitas pessoas ao meu redor falando sobre isso, falando sobre como antes da pandemia era uma verdade o que um médico falava, e daí nessa pandemia a gente viu que não pode ser bem assim, que existem maus profissionais em todo lugar, então isso é uma coisa que acho que vai ficar bem discutida assim nos próximos anos, é uma coisa que a gente tem que repensar, porque é isso, a gente está falando da vida das pessoas, da população como um todo, né? Então, se eu pudesse deixar um relato para
para as pessoas me ouvirem daqui a alguns anos, eu acho que eu diria para acreditarem na ciência, principalmente, e apoiar a ciência, e principalmente o SUS, que a gente viu como ele é importante, mas como ele ainda precisa da nossa atenção, ele precisa de uma mobilização por parte da população como um todo. E, e também que nesses momentos em que a gente vive, que são históricos, a gente não pode pensar só na gente, a gente tem que pensar que a gente vive numa realidade muito plural e que pensar só na gente acaba prejudicando as pessoas, por mais que não pareça. Então, acho que essa é a maior dica que, na minha vivência na pandemia, assim, sempre me deixou muito confortada, assim, que eu sempre fiz as minhas escolhas não pensando só em mim, mas na população como um todo e sabendo dos privilégios que eu tinha e também sabendo que a minha realidade ela é muito única e que eu não posso aplicar os meus pensamentos a toda a população brasileira, porque é impossível isso. Então a gente acaba julgando muito, e isso pode ser um pouco prejudicial, porque a gente é muito plural, né? Então acho que a minha dica é essa, sabe? Pensar sempre no coletivo, que a gente não é um ser humano só, a gente vive em sociedade e é importante pensar sempre nisso, assim.